a compra do imóvel, quais são os outros custos que a gente pode considerar na hora da compra? Tem alguns, mas antes de falar desses custos, eu lembrei aqui que, né, na minha análise financeira, existe um limitador que você só pode gastar, comprometer, essa é a palavra, de até 30% da sua renda com parcelas, né, com financiamentos. Então, isso inclui empréstimo, financiamento de imóvel, financiamento de carro, e eu tinha um carro financiado e isso estava atrapalhando o financiamento do imóvel. Por isso que é interessante você entender a sua realidade financeira, entender para onde seu dinheiro está indo. Então, uma das coisas que eu tive que fazer antes de financiar o imóvel foi quitar o carro. E aí eu estava juntando dinheiro para a entrada do imóvel, eu tive que direcionar esse recurso para poder quitar o carro primeiro, para depois comprar o imóvel. Então, eu só queria lembrar Ah, disso, porque às vezes tem alguém que está assistindo aqui que, eu vou comprar um imóvel, mas financiou um carro. E aí, às vezes, você vai ter dificuldade de financiar o imóvel, porque na hora de financiar o imóvel, ele vai somar as parcelas, tem essa questão. Se entendi. as duas parcelas somadas derem mais de 30% da sua renda bruta, da sua renda ali no contra-cheque, as instituições financeiras não financiam. Ou então vai financiar uma carta de crédito mais baixa, um valor Certo. baixo, aí a entrada vai ser muito alta. E sobre os custos do imóvel, tem o primeiro que eu já citei, que é a questão da entrada. Na grande maioria ali vai gerar 20% de entrada. Então, você quer igual eu dei o exemplo aqui, um imóvel de 1 milhão, 200 mil. Né? Se você tem um imóvel de 200 mil, pelo menos ali 20 mil de entrada. Mas isso varia um pouco, tá? Porque nem sempre a instituição financeira vai financiar os 80%. Às vezes ele, por algum motivo, análise da sua Uhum. renda, análise do seu score de crédito, Certo. que é muito falado. A gente tem um episódio aqui que a gente só fala sobre isso. Não é uma regra, né? Não é uma regra, pode ser que a instituição financeira ela libere ali 60% do imóvel. Então vai gerar uma entrada. O primeiro custo é a entrada. Certo. Primeiro custo, entrada. Entrada, e aí você pode ter esse dinheiro em mãos, você pode usar o IFGTS, aí depende da sua realidade, né? E da instituição que você está financiando, depende também do tipo de imóvel. Um outro custo é o ITBI registro, que você precisa pagar esse custo. Que é o ITBI é um imposto sobre o valor Sobre o do valor do imóvel. imóvel. Então, vai variar também esse montante. Aí você tem que Certo. ter isso porque você precisa pagar lá no cartório. Tem construtoras que financiam esse valor dentro da própria construtora, mas aí tem uma outra questão, que é a taxa de juro que essa construtora cobra. Certo. Geralmente é um juro composto e ele é mais alto, então esse é um outro custo que você tem. E um outro custo que nem sempre acontece, mas pode acontecer, é um negócio que no mercado se chama de parcela das chaves, né? O ato das chaves. Algumas construtoras ou alguns tipos de financiamento, quando você vai pegar as chaves, isso acontece quando você compra um imóvel na planta, como foi meu caso. Você compra um imóvel na planta, você vai pagando ali os juros obra, né? E aí quando chega no final, quando você vai receber as chaves, pode ser que tenha um valor ali remanescente que você precise pagar no ato. E aí depende muito do contrato, depende da construtora, depende do valor dos juros obras, depende de uma série de questões, mas você tem que pensar nisso também, ler o contrato direitinho.